Olá, minha turma boa, tudo bem? Chegou 2021, finalmente. Tô meio fanho aqui, porque tô com uma sinusitezinha, né? Não é Covid não, fica tranquilo. Chegou 2021 e chegou, hoje é sábado, dia 16 de janeiro, e chegou com muitos editais abertos, né? PM de São Paulo, 500 atualidades, né? Semana que vai entrar, promete PRF, né? Já saiu o PF e fora os outros tantos editais, prefeituras afora, estados afora e etc. Então, apesar do decreto lá do Dória, tem uma live no Vencendo Concursos bem esclarecedora, sugiro que vocês assistam, do Luiz Santos e do Grande Cristiano. Então, para explicar melhor esse decreto do Dória, porque não é o fim dos concursos, ele só criou uma barreirazinha ali, e também por efeito político, fazer, tá vendo, em nome de uma boa vontade, eu vou abrir esse concurso. A gente conhece o Dória, sabe como é que ele é, e os interesses políticos que cercam a sua administração. Bom, essa primeira quinzena de janeiro aconteceu um fato histórico que eu vou abordar aqui, que é evidentemente a tentativa de golpe nos Estados Unidos e que sem dúvida nenhuma é o fato mais importante dessa quinzena, né? E também, evidentemente, o que está nos chocando muito, que é o episódio de Manaus. Mas existem outras coisas que a gente merece comentar também. Então não vamos ficar com muita delonga, porque agora nós temos aí 15 dias para abordar, então tem bastante coisa para falar, tá? Então vamos lá, o primeiro slide. Semana de 1 a 15 de janeiro, estou gravando hoje, sábado de manhã, 16 de janeiro. Muito bem, alto golpe de Trump fracassou. Um acontecimento que desde o século XIX, porque ele está se referindo aí à Guerra de Secessão, né? Que foi a guerra entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, entre 1860, né? Para não ficar aí fazendo você decorar a data. O Capitólio, como é chamado o Congresso americano, né? Fica ali perto da Casa Branca, 3 quilômetros, e o Trump fez um comício ali. E naquele dia, 6 de janeiro, estava sendo validado pelo Congresso o Biden, né? O Biden estaria sendo certificado que venceu as eleições dos Estados Unidos. E o Trump, nós sabemos que desde antes das eleições ele já dizia que a eleição seria fraudada, já tinha pesquisas internas que sabia que ele ia perder, e aí cenas de caos ocorreram no Capitólio. O que é muito interessante observar é que esses vândalos que invadiram, muitos deles já estão presos, né? Nacionalistas brancos, teóricos da conspiração, como são conhecidos, que espalhavam visões sombrias sobre satanistas pedófilos dirigindo o país. Olha, dizendo que o pessoal dos democratas, o Biden, tem a adoração a Satã e é pedófilo. Então é uma gente bastante desequilibrada. Alguns deles eram simpatizantes, puros simpatizantes do Trump, que acabaram no calor da hora, porque isso, quando você tem multidão e começa um grito, vamos, 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 muita gente entra na barca sem saber. Obviamente que tinham grupos ali mais radicais, armados, né? E os chamados supremacistas brancos, que sempre estiveram ao lado do Trump, e Trump, ao longo de todo o seu mandato, alimentou essa gente, né? Fez discursos para agradar essa gente. Quando chega no dia 6, essas pessoas invadem o Capitólio, que tem uma representação muito grande na democracia americana. Alguns analistas entendem o seguinte: aqui no Brasil, democracia para a gente é quando a gente vai votar. Um dia democrático, tal. Lá para os americanos, não, democracia é um valor muito mais forte. O Capitólio tem um significado bem diferente do que o nosso Congresso tem. Aqui a gente tem um desprezo pelo Congresso. Lá eles respeitam o Capitólio. E ali houve essa tentativa de golpe que queria impedir a posse do Biden. Imagino eu que o Trump achasse que aquilo fosse criar um efeito cascata pelo país todo. Ocorre que ele não teve apoio militar.
E sem apoio militar é muito difícil você realizar um golpe, né? Até os militares se pronunciaram a favor da democracia, rechaçando essa atitude que o Trump acabou provocando num discurso, porque ele estimulou os seus simpatizantes a fazerem isso. Bom, o tiro saiu pela culatra, ele acaba, vamos lá para os slides, né? Ele acaba sendo aí um presidente que vai entrar para a história como o único que teve aí 2 processos de impeachment. Na quarta-feira, dia 13, houve a abertura desse novo processo, né, já aprovado pela Câmara dos Deputados, indo agora para o Senado. Vou sair daqui para vocês poderem ler, né? E o que significa isso, né? O que pode levar a esse impeachment? O que esse impeachment do Trump pode repercutir? Olha lá, lado simbólico da cassação, ou seja, Trump será condenado por incitar a insurreição no caso dos invasores do Capitólio. Embora não perca o cargo, os senadores darão um recado político aos Estados Unidos em um momento de crise no país. Porque o Senado está em recesso, ele só volta dia 19. Dia 20 já é a posse do Biden. Então, o processo de impeachment do Trump será julgado a posteriori. Perda do mandato dos direitos de ex-presidente. Se ocorrer, Trump não poderá receber aposentadoria pelo cargo, $200 mil por ano, e também não poderá concorrer mais a novas eleições, né? Então, esse processo já foi aprovado. O primeiro foi contra... Ele tentou lá fraudar informações sobre o filho do Biden em relação à Ucrânia, nós já gravamos aqui. E esse segundo por incitar a violência. E, inclusive, ele teve... Por que o Trump está, assim, mais sujo que pó de galinheiro? Porque os grandes empresários americanos rechaçaram esse golpe, republicanos aliados dele rechaçaram o golpe, os militares rechaçaram o golpe, o mundo rechaçou o golpe, a opinião pública americana. Ou seja, é quase que uma punição esse processo de impeachment que está tramitando contra o Trump. O Biden acha isso meio desagradável, porque o Biden quer governar, ele vai pegar um abacaxi para descascar. E o Senado ficar discutindo o impeachment do Trump poderia atrapalhá-lo, né? O fato é que essa tentativa, assim como entrou para a história o 11 de setembro, entra para a história o 6 de janeiro. 6 de janeiro que digamos assim, a tentativa de Trump de impedir a posse de Biden, negando o processo eleitoral. Algo que não é nenhuma novidade, porque durante a campanha ele fez isso. O fato é que ninguém imaginava que ele poderia estimular a população a invadir o Capitólio. Isto aí é uma coisa de golpista louco, né? Mas enfim, de Trump, negacionista, né? A gente espera e podia esperar qualquer coisa. Bom, bem feito, o tiro saiu pela culatra. Mas o dia 6 de janeiro, o dia de Santo Reis, vai acabar entrando para a história dos Estados Unidos, porque no século XX e começando no século XXI não havia nenhuma história de tentativa de golpe. Até o próprio Bush chamou de República de Bananas. Vamos voltar para o slide. Então está aí o processo de impeachment como punição. Bom, vamos sempre procurar não nos restringir a ficar olhando só Estados Unidos e Brasil, né? Israel, eu peguei 2 notícias de Israel aqui, né? Até porque assim, curiosamente, nessa semana, Israel, que tinha o Benjamin Netanyahu como aliado do Trump, e a Coreia do Norte, que tem o Kim Jong-un também, esses 2 chefes de Estado resolveram dar uma demonstração de força, porque sabem que o Biden entra com uma forte oposição. Não nos esqueçamos que o Trump foi conversar com o cara da Coreia do Norte e o Biden já chamou esse ditador de bandido, e ele fez um desfile militar aí dizendo que tem mísseis que podem sair de submarinos.
uma clara demonstração de desfile militar para mostrar força para o próximo presidente, tentando intimidar o próximo presidente que vem a chegar. Assim também o Benjamin Netanyahu em Israel tomou duas atitudes, como o próprio slide vai mostrar. Primeiro, ele mandou construir 800 residências lá na Cisjordânia, né? São chamados assentamentos, que são condenados pela ONU, mas que o Trump havia dito que aceitava esses assentamentos na Cisjordânia. Cisjordânia é território palestino. Hoje, 450 mil israelenses vivem lá e tem quase 3 milhões de palestinos. E o Benjamin Netanyahu sabe muito bem que o Biden é o contrário do Trump e que ele vai procurar fazer uma política externa condenando a construção desses assentamentos na Cisjordânia. E aí ele, para dar uma demonstração de força, uma semana antes, manda construir 800 casas. Ao mesmo tempo, vou sair daqui, ele também atacou a Síria. A Israel mantém um confronto com a Síria, matou 57 pessoas, né? Ele tem atacado a Síria porque diz que a Síria tem a aliança com o Israel, com o Irã. E isso também é uma preocupação, porque o Biden disse que quer retomar as conversas com o Irã. Então, mais uma demonstração de força aí de Israel nesta última semana, dizendo assim, olha, eu não quero conversa com o Irã, eu vou construir assentamentos na Cisjordânia, porque isso fazia parte da minha política com o Trump. E agora você que está assumindo, Biden, saiba, enfim, que nós estamos nessa situação aqui. Me parece, na geopolítica internacional, uma tentativa de Israel de continuar sua política intervencionista, a sua política militarizada lá no Oriente Médio e uma política de dizer, olha aí, Biden, cuidado que comigo não, tá? E assim como eu já citei, eu não coloquei a matéria aqui, mas como eu citei que Kim Jong-un fez esse desfile militar também na Coreia do Norte. Esse final de semana, possivelmente outras demonstrações devem acontecer. Havia até uma simulação da posse de Biden que foi cancelada com medo de novos ataques de simpatizantes de Trump. É uma posse que eu disse bastante complicada, né? Por conta dessa gestão Trump que estimulou o ódio na população norte-americana. Slide. O Biden apresentou um programa já super audacioso, e ele disse que ia fazer isso, né, de quase 2 trilhões de dólares. Não sei nem o que significa isso em dinheiro, é muita coisa. Para recuperar as famílias, indústrias e até povos indígenas dos Estados Unidos, né? 400 bilhões para vacina, vai aumentar o auxílio emergencial, chegando a 2 mil dólares, e também ajudar aí as comunidades locais com mais 440 bilhões, que são os mais vulneráveis aí. Ele também prometeu agora, já estamos adiantando que ele vai repetir essa fala na dia 20, na quarta-feira, né? Ele prometeu também vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias. Bom, tomara que ele consiga realizar. Agora você vê, né? Os americanos, como representam a maior economia do mundo, eles emitem dinheiro, fazem dinheiro e não tem problema, porque eles, olha, a nossa economia, quem manda no dólar sou eu. Então, se eu quero dizer que posso ter mais dólares circulando, a nossa economia que vai ditar a economia mundial. Essa é a força do dólar, né? Ele diz, olha, o quanto de dólar pode ter circulando no mundo, porque ele é o dono da casa da moeda norte-americana. Então, Biden deve, eu quero que você observe isso também, né? As primeiras ações de Biden ao assumir a presidência são ações de impacto. Todo governante, quando assume, quer impactar. E ele promete impactar
com uma ajuda financeira e bem como com uma grande campanha de vacinação aí para tentar reverter essa segunda onda avassaladora da Covid. Sem dúvida nenhuma, pessoal, em janeiro o grande foco, que eu diria aí, é a segunda onda. Vamos escolher alguns assuntos para as provas. É a segunda onda, é a vacina, que sempre a gente vai estar precisando atualizar, né? Amanhã, por exemplo, é que a Anvisa vai decidir se autoriza ou não, então não posso adiantar, mas é os Estados Unidos por conta do processo eleitoral e da transmissão do cargo do Trump para o Biden, mudando de republicano para democrata. Esse é o grande episódio de janeiro de 2021, até agora, pelo menos, né? E essa tragédia do Amazonas que não dá nem vontade de falar. Próximo slide. Aqui eu coloquei que essa semana nós chegamos a 2 milhões de mortos, aí num total de 93 milhões de pessoas infectadas, né? Essa eu peguei da Universidade Johns Hopkins, que é a que a gente usa como uma grande referência técnica sobre a Covid. Ontem eles chegaram a esse número de 2 milhões de mortos. Aqui o mapinha onde está mais vermelho, né? Você vê que a Europa, Estados Unidos, Brasil, do litoral, obviamente, né? Lembrando uma conta muito louca, né? O mundo tem mais de 7 bilhões. Eu sei que a conta é o seguinte: o Brasil representa cerca de 2% da população mundial, com seus 200 milhões. Porém, o Brasil tem 10% dos casos de Covid. Então, aqui temos uma incongruência, um problema. Não estamos administrando bem, porque era, teoricamente, para que a nossa população infectada fosse proporcional ao número de habitantes. E isso não está ocorrendo, né? Aqui a listinha ao lado, ali você vai ver Estados Unidos, Brasil, Índia, México, Reino Unido. São os 5 maiores países com números de casos aí, e infectados. A Índia passa o Brasil, também a Índia tem 1,4 bilhão. E infectados é Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, Reino Unido, França, Turquia, Itália, Espanha e Alemanha. Mas em casos de mortos Estados Unidos, Brasil, Índia, México e Reino Unido. Uma triste marca que ninguém esperava esse número voltar a crescer, dado que lá para setembro, outubro, o mundo tinha recolhido. Não tem outra explicação a não ser essa negligência aí geral que ocorreu após não tem vacina, festa de final de ano. Isso tudo só prejudicou o que os analistas são unânimes. Então, algumas marcas da Covid a gente tem que ir colocando, até porque se você falar, chegou a 1 milhão quando? Chegou a 1 milhão em julho, em setembro 1,5 milhão, e depois 2 milhões, quer dizer, está aumentando muito o número, demorou muito tempo para chegar a 1 milhão e em pouco tempo você chega a 2 milhões, tá? De pessoas mortas. Infectados são 94 milhões. Dá o que dá uma letalidade, se fizer uma arredondade, de 2%. O problema é que deixa sequela, o problema é que a pessoa sofre muito, né? Outra, essa aqui, uma bomba, né? Ford fecha a fábrica no Brasil. Vejam algumas perguntas e algumas respostas, né? A Ford fechou em Camaçari, fechou a sua fábrica em Taubaté e vai manter a fábrica em Horizonte. Não é Belo Horizonte, é uma cidade chamada Horizonte, lá no Ceará, por mais algum tempo. Ela foi a primeira montadora a chegar ao Brasil. Na verdade, o que aconteceu muito com essas montadoras Ford, GM, as norte-americanas, né, é que elas perderam muito para as asiáticas. As asiáticas conseguiram fazer um carro mais barato, menos poluidor e com grande tecnologia. E as montadoras americanas, me parece que
perderam espaço nesse mercado global, né? Mas vamos ver algumas perguntas que são importantes, né? Porque não é só a Ford. Tudo bem, não era um número grande de funcionários, mas a fábrica da Yoki, pipoca Yoki, farinha Yoki, né, fechou também. Então a indústria no Brasil vai muito mal, vai muito mal. Isso e achar que a gente vai sobreviver vendendo soja, ferro e petróleo é uma besteira. Isso não vai salvar o Brasil economicamente jamais. É importante, batemos recordes em safra de grãos ano a ano, mas isso é commodity, tem pouco valor. Nós precisamos recuperar pelo menos parte da nossa indústria. O Brasil já foi aí uma referência industrial. No entanto, agora, né, fábricas fechando. E estou falando das grandes, fora as pequenas, né? Bom, então vamos lá. Algumas perguntas. E pior não é isso, o pior é que vai manter na Argentina e no Uruguai, né? O Brasil vai importar carro da Argentina e do Uruguai. Por que a Ford vai parar de fabricar carros no Brasil? Deixa eu sair daqui. De acordo com a Ford, o fechamento das fábricas é mais um passo do seu processo de reestruturação global. A empresa disse no comunicado sobre o fechamento das fábricas que a decisão foi tomada à medida em que a pandemia de Covid amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução de vendas, resultando em anos de perdas significativas. A Ford está em crise global? Desde 2018, a Ford passa por um processo de reestruturação. O primeiro passo foi desistir da maior parte dos sedãs, carro tipo sedã, né? Nos Estados Unidos, incluindo o Fusion e o Fiesta, para ter uma linha com 90% de SUV, picapes e veículos comerciais. Corte de custo em vários locais, demissões na Europa, nos Estados Unidos. Como eu falei, as montadoras americanas estão com uma série de problemas. Há uma versão de bastidores que o governo teria cortado o subsídio que dava à Ford. E ela alegou, olha, se não tiver essa ajuda financeira, isenção de impostos e tal, a gente vai ter que encerrar os trabalhos. Na verdade também, eu acho que é importante a gente lembrar uma expressão que foi muito comentada essa semana, o chamado custo Brasil. Impostos, estradas de rodagem, violência, custos de manutenção, mão de obra precária, tudo isso faz com que os investimentos no Brasil se tornem sempre mais caros e os produtos acabem encarecendo, né, levando muitas empresas a problemas financeiros. Então, muita gente fala da reforma tributária, que os impostos sobre os industriais são muito altos e que isso acaba inviabilizando qualquer grande investimento no país. É verdade, é verdade. Isso desde os anos 80 eu escuto essa expressão, custo Brasil. A luz, eu vejo o que aconteceu no Amapá, simplesmente não tinha energia. Veja o que acontece na Amazônia, não tem, agora Mato Grosso também está sem leito, não tem oxigênio. Ora, como é que um investidor pensa em montar uma fábrica num país, levar o seu expert, levar a sua melhor equipe de funcionários e se o cara passar mal, não tem oxigênio, grave, né? Então, o custo Brasil de infraestrutura e impostos precisa ser muito repensado e combatido para a gente poder ganhar competitividade. Um dado que eu sempre gosto de colocar, que é o dado da economia. Os concursos gostam de saber os números econômicos. A inflação fechou o ano com 4,5%, né? Acima do centro da meta do governo. A inflação terminou o ano com 4,52%, segundo o IBGE, o percentual ficou acima do centro da meta, que era de 4%. Mas está dentro do intervalo de tolerância, 1,5 percentual para mais e para menos. Ou seja, a inflação era para ficar entre 2,5% e 5,5%, né? E ela ficou nesse intervalo, só que ela ficou acima aí dos 4%, que era o centro, o limite ali
da meta do governo. Só tem uma palavra, né? Aqui do lado tem um mapinha das inflações. Você vê que nós já tivemos inflações maiores, né? Lá 2015, lá 2002, lá em 85, né? Mas 85, deixa eu ver direito. 95, desculpa. O que realmente nós não precisa nem dizer, né? Não precisa nem dizer o que foi que fez a inflação. Foi o alimento, né? Preferiram exportar arroz, exportar feijão, exportar outras coisas e os alimentos subiram 14%. Em média, porque tem algumas coisas que foi muito mais. Feijão, arroz, carne, né? E ao gás, né? Na verdade. Então, nós brasileiros estamos vivendo um momento muito dramático, porque agora cortaram o auxílio, né? A pandemia cresce e os preços sobem. Olha, para quem estava esperando 2021, comemorando, 2021 vai mudar tudo, não é tão fácil assim o que nos espera esse ano, né? Então, e essa coisa de média sempre é muito complicado, né? Porque você fala, não, tá bom, 4,5% não foi muito. Pô, mas quando você vai pegar em comida, e quantas pessoas tiveram que passar a comida de casa, ou então perderam as ajudas de ticket, porque as empresas cortaram tudo isso, né? É um momento muito, muito delicado aí para a gente, principalmente para os mais pobres, né? Que, bom, mais de 30 milhões de brasileiros perderam esse auxílio emergencial. Ai, meu Deus, vamos que vamos, né? Queria começar um ano diferente, pessoal, mas eu tenho que contar a verdade aqui, né? E começar a ficar bem técnico, porque com os editais nós temos que ir direto ao ponto, né? Não dá mais para a gente ficar agora, vamos pegar dados mais concretos, porque números são importantes, porque tem edital aí, tem prova em abril, né? Tem prova em março. Eu vou encerrar. Nem aumentei, nem coloquei, transferência imediata de pacientes do Amazonas, cabe ao governo federal decidir juízo. Bom, todo mundo sabe, todo mundo está vendo, né? Se ligar a televisão agora na sua casa, você vai ver em algum telejornal que o Amazonas está passando por um caos, um colapso, uma crise, seja o que a gente possa imaginar aí com essa falta de oxigênio e com a explosão da pandemia. Diogo, você acha que a nova cepa ela é a grande responsável? Olha, acabei de ouvir um cara, um especialista bacana pra caramba, fodão, cara, dizendo, olha, não, essa nova cepa que está lá no Amazonas, ela pode aumentar a transmissão, mas ela não é mais letal. Está morrendo mais gente porque está contaminando mais gente, foi o que ele falou. Perguntaram se ele achava que as pessoas negligenciaram. Sim, negligenciaram, não tenha dúvida, né? E obviamente que com a falta de estrutura num estado que é complicada a logística dele. Não vamos também negar isso, né? Tudo que acontece, não tem estrada, o oxigênio não vai em avião de carreira comercial. Mas é um drama, porque não é só. Ontem no Jornal Nacional passou. Eu assisto o Jornal Nacional, não tem problema não, assisto tudo. Pode assistir tudo, viu? Não fica com essa frescurinha. Record, assisto tudo. Pá, eu vou mudando. Eu vejo da Gazeta, eu vou da Bandeirantes eu vou para a Globo, da Globo eu vou para a Cultura. Eu vejo 4 jornais assim. E Mato Grosso também está com o mesmo drama. E se não tomar providência, nós teremos outros estados com colapso aqui, porque agora está surtindo o efeito daquela bagunça, não gosto nem de falar, porque é o que acontece, né? As pessoas foram para a praia, brincaram, fizeram o que tinha que fazer, negligenciaram, aí ok, joia, esse cara fica doente, eu ocupo o leito, e eu que fiquei quietinho em casa, respeitei, não vai ter leito para mim. É duro, viu? É uma situação muito delicada essa que nós estamos passando. Mas o Amazonas, que tinha sido um estado grave, né, teve problemas graves na primeira onda, muita gente imaginava que ali as coisas estariam resolvidas. Mas o que os relatos dizem é que é gente morrendo, é como se morresse
asfixiado por falta de oxigênio é como se morresse afogado. Quem vê a cena diz que é um negócio horroroso, horroroso. Tem até um panelaço ontem no Brasil afora, porque está deixando todo mundo chocado o que está acontecendo lá em Manaus. Gente, tomar cuidado, pelo amor de Deus, né? Todo dia eu termino, toda vez eu termino aqui, e a justiça, só para terminar aqui no slide, né? A justiça decidiu que tem que transferir, já estão transferindo os pacientes porque uma coisa louca, né? Transferir gente doente, um negócio terrível. Como é que o cara vai entrar no avião? Olha, o caos. Não tem outra palavra a não ser o caos. Certo? Bom, meu povo, é isso, né? Começamos o ano e com notícias de que concursos virão por aí. Vamos animar, apesar dessas pauladas que a gente recebe, né? Vamos estudar, porque estudar, como eu falei, sempre tira um pouco a gente do foco emocional e vai para o racional, ajuda um pouco aí a enfrentar esse drama que não é só o Brasil, lockdown na Alemanha, lockdown na Inglaterra, lockdown em Portugal, toque de recolher em Manaus. As pessoas pisaram na bola. A verdade é essa. Nós temos que assumir isso, né? Não levaram a sério e a coisa... E a vacina que não chega, e a demora dessa vacina. Bom, mas eu sou pensamento positivo, hein? Tá? Então estão aí essas notícias de começo de ano para você. Acesse lá, tem muita coisa no canal do Vencendo o Concurso, e muita coisa. Estamos fazendo live toda hora, PM, sobre os concursos, uma pessoa, tem material de sobra lá. Acessa lá que você vai encontrar muita coisa boa. Forte abraço, vamos que vamos, feliz 2021!